Então vamos lá, passadora. Bom, nós destacamos para introduzir a abordagem alguns comentários de Allan Kardec. Ali, por incrível que pareça, aquele primeiro comentário está lá no Livro dos Espíritos, na conclusão, né? Muitas pessoas nem leram o livro, muito menos sabem que tem uma conclusão, e a conclusão é assinada pelo Espírito da Verdade. No Espírito é que está a consciência, que é aquilo que eu falávamos há pouco, né? Quer dizer, o corpo físico é um mero instrumento de trabalho. Tudo realmente que acontece no meio exterior é repercussão daquilo que há dentro de nós, né? E a consciência, ou seja, a lucidez e todo o arquivo de instrumentos de regulação da nossa ação na vida, está lá no espírito, dentro desse atributo chamado consciência. Uma ideia que fica perfeitamente clara, estudando o Livro dos Espíritos, é o seguinte: nós somos memória, fundamentalmente memória, que é o que o Bruce Lipton fala lá no seu livro. 90% do que nós somos é memória, um banco de dados assim extraordinário. Ele só se atém àquela realidade tangível, ele não conhece a anterior. E 10% é, na verdade, o nosso nível consciente. Então a memória é o inconsciente, 10% é o consciente. O inconsciente é o piloto automático. Ele fala, baseado certamente em estudos, que esse inconsciente é capaz de mobilizar um processamento aceleradíssimo, o maior processador que há na Terra, perto de 20 milhões de informações por segundo. E o consciente é o piloto manual, é o controle manual. E esse controle manual, ele só mobiliza 40 informações no mesmo segundo. Então nós somos muito mais movidos a impulsos e compulsões do que propriamente por atitudes racionais. E evidentemente a consciência. Então a visão que você vai perceber se estudar o Espiritismo é o seguinte: em cima da consciência vai se estruturando a inteligência. Evolução é desenvolvimento da inteligência através das múltiplas encarnações. Essa inteligência, para se dilatar, para se ampliar, ela depende da experiência. A experiência com a inteligência vai gerando conhecimento. O conhecimento, na realidade, dá origem à consciência. E a consciência amplia, uma ampliação da inteligência e o livre-arbítrio. Então, nessa visão linear aí, a gente tem uma ideia do que nós somos, na verdade. Nós somos uma inteligência que está numa fase humana, que é um estágio dentro do processo evolutivo, que são 607 do Livro dos Espíritos, e que não começou aqui necessariamente na Terra. Nós alcançamos a fase humana e desenvolvemos as nossas primeiras experiências, e na Revista Espírita de janeiro de 1864, Kardec reproduz uma ideia que diz assim: para nós alcançarmos um nível de responsabilidade pelos nossos atos, são necessários de 100 a 1000 encarnações. Eu achei um pouco exagerado, mas ao longo do tempo me foi permitido, mostrado o seguinte: veja a longevidade do corpo na Terra. Aí você vê que Jesus vivia-se em média 28 anos. Até a Segunda Guerra Mundial, quase 2000 anos depois, o tempo de vida médio era 48 anos. Com antibiótico nós chegamos a 70 agora, e com possibilidade de chegar mais longe. Então, somando isso com aquela outra informação que o Leon Denis, um daqueles filósofos espíritas do passado, criaram, né? Uma existência presumível de 60 anos só valerá por 20. Porque 20 você dorme e 20 você está virando adulto, né? O resto está diluído em 60 que você joga fora pensando num monte de coisa que não é o espiritual. O corpo recebe impressões exteriores e a transmite ao espírito por intermédio do corpo espiritual ou perispírito. A vida humana, olha que legal isso aí, está na Revista Espírita de março de 1862. A vida humana é uma escola de aperfeiçoamento espiritual e uma sequência de provas. É por isso que o espírito deve conhecer todas as condições da sociedade, riqueza, pobreza. Nós vamos alternar isso ao longo das múltiplas existências. E em cada uma dessas condições deve se aplicar em cumprir a vontade divina, que é o que menos a gente faz, porque nós fazemos prevalecer a nossa vontade. O poder e a riqueza, assim como a pobreza e a humildade, são provas. Essa distinção achei muito louca também, feita pelo Kardec. Prova é só isso aí.
O resto, dores, idiotia, demência, são punições pelo mal cometido numa vida anterior. São punições criadas por nossa consciência, nós vamos ver daqui a pouco como é que o André Luiz explica isso, ou pelos departamentos especializados, para tentar nos salvaguardar da grande quantidade de adversários do passado que nos perseguem, às vezes nos embutem num corpo surdo, mudo, cego e reduzido. Vamos em frente. Como o Espiritismo encara o sofrimento humano? Olha que interessante a definição do Kardec. O sofrimento, segundo a doutrina espírita, é a consequência inelutável da incompreensão e do desvirtuamento da lei que rege a vida humana. E é uma lei tão simples, é a lei do amor, que nós nem consideramos, a escola não nos ensinou. Criados para a felicidade completa, que é a nossa destinação, só a conheceremos, entretanto, quando formos perfeitos. Qualquer defeito ou falha de caráter interdita-nos a entrada nos mundos venturosos, e pois é através das existências sucessivas neste e em outros planetas que nos vamos purificando e engrandecendo, pondo-nos em condições de fruir a deleitável companhia das almas santificadas. Quanto maiores tenham sido nossas quedas, tanto mais rigoroso, enérgico precisa ser o remédio destinado a curar nossas chagas. Então, aqueles que muito sofrem são os que mais culpas têm a expiar, e devem alegrar-se à ideia de que as lágrimas do sofrimento, suportado com paciência e resignação, lavam a consciência e aprimoram o espírito, constituindo-se, por assim dizer, o preço com que se adquirem as mais suaves consolações na vida futura. A criatura, no processo ou no chamado estágio de humanização ou humanidade, que está lá na questão 607A do Livro dos Espíritos, é bom a gente sempre repetir isso, porque os espíritas não perceberam, como eu também não tinha percebido, cria mesmo a própria dor. Quando nós estamos nessa fase, nós vamos, pelos mecanismos da lei da consciência, criando as nossas dificuldades e sofrimentos. Diz o Clarencio André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu: cada qual de nós renasce na Terra a exprimir na matéria densa o patrimônio dos bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais, ou seja, o tal do perispírito tem realmente um papel preponderante em todos os eventos perceptíveis aqui na nossa realidade. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, ou seja, as repercussões e os efeitos do que eu fiz para os outros e, consequentemente, para mim, acabam refluindo sobre mim mesmo, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos ou conforme as nossas necessidades de redenção. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, filtro, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos da sombra que trazemos no corpo substancial, que é esse aqui. A morte, então, não nos distancia de nossa realidade interior. É imprescindível, diz o nosso amigo Aulus, aliás, o nosso amigo Calderaro no livro Nos Domínios da Mediunidade, é imprescindível compreender que depois da morte do corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. Quer dizer, não há uma dissociação entre o que eu era e o que eu sou. Eu continuo mesmo sendo, de uma certa forma, o gerador de todas essas mentalizações e pensamentos um tanto quanto conturbados. E não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos trair. A gente não vai fugir de nós mesmos mesmo. Subordinados à evolução, como avançar se lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? Sem lhe acatar, A ideia fixa para operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Simbolizemos o estágio da alma na Terra através da reencarnação, como sendo valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo, batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. A mente é o soldado em luta, ganhando denodadamente o combate em que se empenhou,
tão logo seja conduzida às aparições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda, na direção da esfera superior, expressando-se de o triunfo por elevação de nível. Entretanto, se fracassa, e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia, volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda a espécie para indeterminado período de tratamento. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. Ou seja, as pessoas não ficam imunes das companhias que foram aliciando ao longo da sua evolução, pelas quais foram aliciadas, né? Nós temos a cada 4 perguntas alguns exemplos práticos. Esses daí são exemplos nascidos da utilização do poder de uma forma prejudicial a grupos humanos ou a si mesmos, né? O primeiro caso até é bastante atual, olha aí que interessante, né? Para aqueles que perguntam o que vai acontecer com isso ou aquilo. O efeito foi o nascimento de uma criança apresentando um quadro crânio terrivelmente deformado dentro dos quadros da hidrocefalia. Ações praticadas em existência passada, quando, exercendo a função de advogado de renome, usou a inteligência obtendo muitos triunfos em troca de poucudas somas de dinheiro, favorecendo negociantes inescrupulosos, criminosos da vida econômica, não hesitando em encontrar conflitos das leis humanas entre si, torturar decretos, forçar interpretações, alcançando espetacular sucesso que lhe valeu o título de grande cabeça. Queria dinheiro fácil, anestesiando a consciência de qualquer modo. Jamais cedeu, iludindo-se com a opinião pública que o considerava grande cabeça, sentindo-se a última palavra em assuntos legais. Está cheio disso hoje aí por aí, né? Desencarnado, encontrava-se envolvido em extensa rede de compromissos e muito tarde compreendeu as tortuosidades perigosas que traçara para si mesmo. Crescer-lhe enormemente a cabeça, impedindo-o de levantar-se. Anos após, por influência de sua mãe, também desencarnada, obtém auxílio para que reencarne nas circunstâncias expostas em função da inchação da inteligência pelos crimes cometidos com as armas intelectuais, já que seus órgãos da vida, da ideia, foram atacados pela hipertrofia do amor próprio. Nós não podemos nos esquecer que o Espiritismo fala assim: o corpo espiritual ou perispírito, ele é uma estrutura flexível que obedece ao comando da minha mente. O André Luiz vai nos explicar naquele trabalho sobre reencarnação que já está lá no YouTube do ano 2015, que as moléculas que compõem o corpo espiritual, eles são semelhantes às moléculas de hidrogênio, são espaçadas, a ponto de o aparelho reprodutor feminino, quando você, no meu tamanhão aqui, vou reencarnar, por uma questão do magnetismo do aparelho reprodutor feminino, como está explicado lá, que é extraído do livro Entre a Terra e o Céu, o meu corpo espiritual sofre uma redução drástica, para eu poder acoplar-me ao embrião recém-fecundado e iniciar o processo de condução do desenvolvimento do novo corpo, que terá as características genéticas do papai e da mamãe. Então, o meu corpo espiritual obedece ao comando da minha mente. Como ele criou a autoimagem, de que ele era um cabeção mesmo, né? Muito inteligente, bonzão, quando ele desencarna, esse corpo espiritual hipertrofia-se. Ele, na realidade, com a ilusão de que realmente era poderoso, era bonzão, vai deformar-se, ou seja, ele criou para si mesmo. Ó, agora o segundo caso também é hidrocefalia, mas olha a diferença da origem do problema. Criança com a cabeça enormemente deformada em quadro de hidrocefalia. Olha aí que interessante o causador. Ações em vida passada em que executor de abortos repetia com prazer mórbido o esmagamento da cabeça dos fetos. Ou seja, a preocupação dele era a cabecinha dos figurinhas ali. E pelo fato de agir intencionalmente, nós vamos olhar o Livro dos Espíritos, dar uma olhada nas leis morais, que é o desdobramento, a atualização para a nossa época dos 10 mandamentos.
Kardec pede autorização para o Espírito da Verdade para fazer aquele estudo. E no final está concluído com um negócio chamado perfeição moral. Porque se você respeita as 10 leis, você alcança a perfeição moral. Primeira pergunta, Kardec vai, na verdade, ouvir falar do conhece-te a ti mesmo, vai ouvir falar sobre o egoísmo e o orgulho. Segunda pergunta, fala assim, escuta, se a gente excluir o egoísmo e o orgulho dessas imperfeições morais, qual a imperfeição moral mais prejudicial para o ser? Aí a resposta do Espírito da Verdade começa: o interesse pessoal. Se a gente for olhar, é por aí mesmo, né? Nossas ambições, nossas pretensões e presunções nos levam a isso. Vamos ver os próximos casos já. Menino de 8 anos, paralítico de nascença, não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase não ouve nada, imóvel a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana. O que causou isso? 200 anos antes, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil, valendo-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais. É para onde vai o Hugo Chávez da vida. Semeando ódio e ruínas, atraindo para si as vítimas desencarnadas quando deu do retorno ao mundo espiritual após a morte, desorganizando os centros importantes da memória. O Idi Amin Dada, quem viu aquele filme sobre ele, vê que todo cara que assume tiranicamente o poder age de uma forma madura, né? Mulher adulta, formada em odontologia, acometida desde os 12 anos, estranha doença em que feridas irrompiam na parte interna da boca, desde a faringe até a língua, por vezes até dentro do nariz, impondo-lhe terrível sofrimento, desde os 12 anos. Do lado de fora do rosto, nenhum sinal, exceto as bochechas, que quando as chagas reapareciam, inchavam como se abrigassem 2 bolas de ping-pong, e os lábios que afinavam com uma linha. Inúmeros médicos e especialistas a que recorreu não conseguiram descobrir a origem do problema, nem mesmo nos Estados Unidos, onde esteve por 2 meses, tampouco na Alemanha e Suíça, que os pais tinham dinheiro. O que causou isso? Olha aí, ó. Castigo imposto à meninota escrava, presenteada por seu avô após estar comentando com outros serviçais da casa de seus pais, tê-la visto trocar furtivamente um beijo com o namorado. Identificada a delatora, jurou vingar-se em dias depois, aproveitando a ocasião favorável, esquentou um ovo numa panela de água fervendo e, chamando a menina, ordenou-lhe fechasse os olhos e abrisse a boca, enfiando-lhe com uma colher o ovo quentíssimo, apertando-lhe rapidamente o queixo para mantê-la fechada, arrebentando o ovo cujo conteúdo saiu-lhe pelos cantos da boca, nariz, escorrendo pela garganta baixa e gravando para ela futuro que ela está enfrentando. Vamos ao próximo caso. Jovem, 12 anos, filho único, atacado por uma espécie de paralisia infantil desde os 2 anos, que lhe deformara as pernas, tornando-as tortas, unidas pelos joelhos, braços arcados e retesados, fisionomia abobalhada como que entumecida por um esforço ignoto, sendo, além de tudo, mudo. Esgotados os recursos científicos dos médicos consultados, levado ao centro, 3 médiuns videntes presentes perceberam uma forma escura e compacta cavalgando o rapaz, como se ele nada mais fosse que um animal de sela, visto que até as rédeas e os freios na boca existiam estruturados na mesma sombra escura. O enfermo, com efeito, mantinha o dorso curvado, como se submetendo ao jugo do seu cavaleiro, chorando por dores musculares, lombares, de ouvido, garganta, e tudo indicava uma espécie de reumatismo incurável, uma paralisia parcial que o infelicitaria para sempre. O que causou isso? A ação do espírito de antigo escravo africano, subjugado e castigado por seu senhor, naquela época encarnado, sob a alegação de que chumbo reganhado não dói. Nas manifestações havidas, o chamava de Nhonhô Teodoro Vieira, identificado pelo pai do doente de agora, né, como bisavô do rapaz, pequeno fazendeiro possuidor de alguns escravos e que, por dedução, era reencarnação do mesmo. Próximo caso, mulher renascida em corpo com grandes restrições físicas, paralisia, ausência de sensibilidade tátil e muda, vivendo até os 24 anos.
Curiosamente, ela renasceu nos anos 50, gêmea de um menino normal que formou-se mais tarde em medicina. O que causou isso? Ações em encarnação anterior em solo europeu, onde, lutando em grupo de resistência ao domínio nazista, foi com 5 irmãos vítima da explosão acidental de artefato em forma de caneta que preparava para oferecer lá para os combatidos, né? No mês passado, nós vimos um caso baseado aí em fatos reais, estudado pelo Dr. Hernani, de uma menina que, vindo uma folhinha lá, ela nasceu falando italiano, ninguém entendia porque na família não tinha um ascendente italiano, e ela faz referência a esse tipo de expediente que era usado lá no combate pelas organizações de resistência, né? Próxima questão. O espírito, artífice do seu destino, vítima de si mesmo, como o espiritismo demonstra, constrói restrições físicas ou mentais automaticamente? Enquanto se lhe mantém a internação no instrumento físico transitório, até certo ponto ele consegue ocultar no esconderijo da carne os resultados das paixões e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica, ou seja, todos nós somos mais ou menos assim. Assim vive na paisagem social em que transita, até que, arredado de semelhante vaso pela influência decisiva da morte, não mais suporta o regime de fantasia, obrigando-se a sofrer em si próprio as consequências dos excessos e ultrajes com que imprevidente se desrespeitou. Torturado por suas próprias ondas desorientadas, mentais naturalmente, a reagirem incessantemente sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes. Nós vimos ali o caso da hidrocefalia, do grande cabeça. E porque o veículo das células extrafísicas que a serve depois da morte é extremamente influenciável pela nossa capacidade de nos autossugestionarmos, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam, consolidando-lhe desse modo as inibições que em futura existência dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade sob a forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado. Vamos em frente. As repercussões mais insidiosas, pelo que se vê, acompanham o ser no plano espiritual. Como é que é isso? André Luiz explica. Entendendo-se que todos os delinquentes deitam de si oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam no seio, compreenderemos a existência das zonas purgatoriais ou infernais como regiões em que se complementam as temporárias criações do remorso, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Se nós olharmos os diferentes estados da alma na erraticidade, se nós olharmos a resposta de Chico Xavier num programa de televisão dizendo dos planos, subplanos e subplanos dos subplanos espirituais, se nós olharmos a mensagem Notícias do Abel Gomes no livro Falando da Terra, nós vamos ver que há N áreas de confinamento, de muitas vezes aglutinação de seres que carregam em si, ligados pela sintonia mental nessas condições, como o André Luiz descreve lá do tal umbral, né? Na intimidade dessas províncias de sombra, em que se agrupam multidões de criminosos, segundo a espécie de delito que cometeram, espíritos culpados através das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, como se ali realimentando. No livro Libertação a gente vê bem isso lá quando André Luiz e Cubi vão lá para as regiões dominadas pelo Gregório, gerando ante os seus olhos quadros vivos de extremo horror, junto dos quais desvairam, recebendo de retorno os estranhos padecimentos que criaram no ânimo alheio. Claro está que, embora comandados por inteligências pervertidas ou bestializadas nas trevas da ignorância, porque eles na realidade são induzidos hoje, né, encarnados por aqueles que estão na retaguarda. Esses antros jazem circunscritos no espaço, fiscalizados por espíritos sábios de benfazejos, que é o que o André Luiz também nos conta no Libertação, dizendo que existem reencarnações individuais ou coletivas planejadas nos planos inferiores por esses que na realidade supervisionam tudo, né? Que se reúnem periodicamente
que dispõe de meios precisos para observar a transformação individual das consequências em processo de purificação ou regeneração, a fim de conduzi-las a providências compatíveis com a melhoria já alcançada. Semelhante supervisão, entretanto, não impede que essas vastas cavernas de sofrimento reeducativo sejam em si imensas penitenciárias do espírito, a que se recolhem as feras conscientes que foram homens. Aí permanecem detidas por guardas especializados, que são afins, o que nos faz definir cada purgatório particular como prisão manicômio, em que as almas embrutecidas no crime sofrem de volta o impacto de suas fecundações mentais infelizes. Tiranos, suicidas, homicidas, carrascos do povo, libertinos, caluniadores, malfeitores, ingratos, traidores do bem e viciados de todas as procedências, reunidos conforme o tipo de falta ou defecção a que se renderam, se examinados pelos cientistas do mundo, apresentariam à medicina os mais extensos quadros para estudos etiológicos das mais obscuras enfermidades. Deduzimos assim, diz André, que todos os edutos de sofrimento, além da morte, não passam de largos porões de trabalho evolutivo da alma, feição de grandes hospitais carcerários para tratamento das consequências, das consciências envelhecidas, ou seja, além da vida, as coisas são bem diferentes para aqueles que estão muito desviados do bem, né, da lei. Vamos em frente. Na dinâmica encarnado, desencarnado, encarnado, todos sempre manifestam os efeitos do que o ser faz de si mesmo. Dos abismos expiatórios descritos ali, voltam à reencarnação, quantos se mostram inclinados à recuperação dos valores morais em si mesmo. Chega uma hora que o cara chega, né? Basta, vou agora tentar melhorar. Transportados a novo berço, olha que detalhe importante, comumente entre aqueles que os induziram à queda, que são os familiares, né, os pais, os ascendentes, quando não se vê objeto de amorosa ternura por parte de corações voluntários, portanto, que por eles renunciam à imediata felicidade nas esferas superiores, são resguardados no recesso do lar. Contudo, renascem o corpo carnal, espiritualmente jungidos às linhas inferiores de que são advindos, assimilando-lhes facilmente um influxo aviltante, ou seja, são constantemente alimentados mentalmente pelas influências daqueles que ficaram na retaguarda. Reaparecem desse modo na arena física, mas, via de regra, quando não se mostram retardados mentais desde a infância, são perfeitamente classificáveis entre os psicopatas amorais, demonstrando manifesta perversidade, na qual se revelam constantemente brutalizados e agressivos, petulantes e pérfidos, indiferentes a qualquer noção da dignidade e da honra, continuamente dispostos a mergulhar na criminalidade e no vício, ou seja, não é fácil você deixar de ser aquilo que você é, né? Aqueles espíritos relativamente corrigidos nas escolas de reabilitação da espiritualidade desenvolvem-se no ambiente humano enquadráveis entre os psicopatas astênicos e abúlicos, fanáticos e hipertímicos ou identificáveis como representantes de várias doenças e delírios psíquicos, inclusive aberrações sexuais diversas. Ao nos encarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas, que nos partilham o renascimento na máquina fisiológica, como raízes congeniais dos males que nós mesmos plantamos. Nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade do corpo terrestre representam zonas de atração magnética que dizem de nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando-nos as deficiências no espírito. Vamos em frente. Então Deus não é o responsável, o criador dos sofrimentos, dos que experimentam deficiências físico-mentais, que a gente às vezes ouve a Deus, assim quis, né? Diz André Luiz, o filho retardado ou possuidor de um defeito físico não está sendo punido por Deus, mas pela sua própria consciência. Nós vimos lá no começo, está lá no espírito. O mau ato que praticou provoca-lhe um desequilíbrio energético na estrutura psíquica, e esse desequilíbrio reflete-se no corpo físico, criando formas, às vezes, fora dos padrões estéticos normais.
São acidentes da evolução semelhantes aos acidentes de trabalho em nossas atividades terrenas. O filho doente é sempre um companheiro de vida passada que volta ao nosso encontro pedindo auxílio e proteção. Não devemos encará-lo como criminoso, mas como um acidentado que merece socorro. Ajudando-o a reajustar-se com amor e carinho, ajudamos-nos também a nós mesmos, elevando-nos em nossa condição espiritual. Mais algumas conexões. Homem, classe média, sem maiores complicações econômicas, considerado bom filho, de caráter doce e benevolente, morto em torno dos 50 anos, tendo perdido a visão aos 20, a audição aos 40 e restrições que ele aceitou resignadamente. O que causou isso? Suicídio em vida anterior. Um século antes, após tornar-se cego aos 30, lá já tinha passado por essa prova, provavelmente como consequência também de suicídios anteriores, porque parece que o reflexo ele se impregna de tal forma em nós, que nós teremos compulsões inexplicáveis para repetir o mesmo erro em existências subsequentes. Como consequência dos excessos de todos os gêneros que lhe arruinaram a saúde, o que o tornou privado da visão, uma pessoa áspera, exigente, insuportável naquela vida para aqueles que o cercavam, encarando a vida sem sentido, notadamente após terem se esgotado todos os recursos da ciência de então, para recuperar o sentido perdido. Outro caso, criança excepcional, sexo feminino, agitada e inconsciente, nascendo e vivendo em cidade pernambucana, tendo na figura do pai um atento, cuidadoso e carinhoso protetor, o que chamava a atenção dos que os conheceram na sua passagem por Uberaba em busca de auxílio do médium Chico Xavier. O que causou isso? A ação praticada pelo pai de hoje em existência passada, onde ele, um fidalgo de certo país europeu, embora comprometendo-se com uma jovem senhora, ergue outro lar, induzindo a preterida ao suicídio pela mágoa que a devorava. Morto, encontra a noiva esquecida, desencarnada e aflita, uma sombra que chora, pedindo outro berço para trazê-la de volta em braços paternais ao campo de outra vida. O século avança e, atendido hoje, ele, em tudo, é sempre o pajem dela, e a noiva de outro tempo é a filha triste, agarrando-se ao pai nos traumas da loucura. Menino, 3 anos e meio, diagnosticado com câncer no fígado que o leva a óbito em poucos dias, que causou o suicídio cometido em existência anterior através da ingestão de substância corrosiva por não suportar a pressão dos pais, o que danificou na futura existência a área hepática. Criança, sexo feminino, também nascida cega, vivendo com o pai em modesta propriedade rural, cujo solo cultiva em paz, constituindo-se num pai protetor e amigo. Ações praticadas em vida passada, onde ela, jovem, loira e bela, confia nas promessas do então guerreiro audaz, que é o pai de hoje, que não honra o combinado, se casa com outra, levando a noiva triste e esquecida a se matar, entregando-se no além à mágoa, nada ouvindo ou vendo pelos danos causados a si mesmo pela forma com que interrompeu a vida, porque a gente vê nos relatos daqueles que retornam mediunicamente para contar como estão, que o prejuízo causado na área atingida pelo projétil que disparamos contra nós mesmos, invariavelmente no corpo espiritual, permanece gravado durante um tempo indeterminado, até que a gente tenha uma nova condição de voltar. Desencarnado um dia, o castelão de outrora descobre a moça em treva, arrepende-se e chora, ansiando dar-lhe novo berço para refazer-lhe os passos, anseio materializado na experiência atual. Mas, alguns casos, jovens, sexo feminino, 15 anos, 60% do corpo queimado, quando em meio ao ensaio de uma peça teatral num colégio que estudava aqui na Zona Leste, houve a explosão de uma lata de líquido inflamável próximo a ela por causa de um curto-circuito no fio de uma extensão elétrica. Apesar do desconforto e das dores, chamava a atenção dos cuidadores do hospital a resignação e serenidade dela em meio ao quadro em que se encontrava, que causou ações praticadas em existência recuada, onde ela,
podia ser vista em festividade num dos circos romanos, na qual revelava mórbido prazer em atear fogo a prisioneiros cristãos presos às cruzes e utilizados como atração nas concorridas arenas da época. Mulher renascida em corpo com grandes restrições físicas, paralisia, ausência de sensibilidade tátil, muda. Isso aqui nós já vimos ali aquele caso, né? Interessante aqui, talvez seja importante colocar, ela renasceu aqui em Santa Isabel, como segundo filho de uma senhora chamada Maria José desencarnada, que teria mais 4 filhos, os mesmos 5 com que ela morreu lá atrás. O interessante é que, depois de desencarnada, a mãe, catolicíssima, acabou se aproximando do Espiritismo. Através do Largo Amor Cristão aqui no Ipiranga, ela acabou chegando ao Chico. Anos depois, num Dia das Mães, a menina se manifesta, porque nós sabemos que as restrições são físicas, a consciência está no espírito, e na verdade, no plano espiritual, a gente muitas vezes recupera a nossa própria condição de mobilidade. E ela vai contar a origem da reencarnação dela nessa existência, com o Homero, que foi o primeiro que nasceu, aquela gêmea de um cara que virou médico, e ela vai contar que naquele episódio lá de trás, na hora da explosão que se deu, o impacto inicial foi todo no corpo dela, que ficou evidentemente limitado por causa dos estragos causados pelo grande impacto recebido, né? E no plano espiritual, como ela morreu, o irmão morreu e os outros irmãos que trabalhavam na resistência todos morreram, ela se viu em regiões sombrias aí da espiritualidade, carregada nos ombros pelo irmão, que na verdade morreu junto com ela naquela ocasião. Esse irmão que a carregara durante tanto tempo foi o que nasceu gêmeo com ela, uma demonstração muito interessante, né, dada pela revelação de Chico Xavier, seguido dos outros 3, que vieram desembarcar todos aí em Santa Isabel. E o mais interessante é que Maria Célia, que era o nome dela, tinha uma irmã chamada Maria Helena, que é a terceira da linha que a dona Maria José recebeu como filhos, e a Maria Helena morreu 1 ano depois dela, num acidente de carro na estrada na estrada de Mogi das Cruzes a Santa Isabel, né, que ela estudava na Universidade de Mogi. Então, fica ali de uma certa forma demonstrado, nós voltamos no mesmo grupo, aí no caso dos irmãos, e a própria mãe e o pai provavelmente são pessoas que vêm lá do passado para oferecer a oportunidade desses espíritos se superarem, né? O chamado suicídio, pelo demonstrado aqui nesses casos, realmente é fator causal de muitas deficiências físico-mentais? O Emmanuel responde. No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, quer dizer, a gente não está se matando porque estou com câncer, estou matando porque não suporta a vida. Há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda com remorso mais amplo. Atormentada de dor, lá no plano espiritual, a consciência desperta no nível de sombra que se precipitou, porque ela chegou à conclusão que não valeu a pena, porque ela continua viva e agora carregando as repercussões do que fez com o seu corpo, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si mesmo, porque às vezes somos levados ao suicídio por indução, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos do sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. É assim que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal em regime de hospitalização na cela física, que o Espiritismo, o livro, o Evangelho, fala assim, é um hospital, é uma prisão e é, ao mesmo tempo, uma escola, que lhes reflete as penas e angústias em forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram,
renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue, as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose e do pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do efizema ou cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram da grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, diz Emmanuel, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da doença. O Espiritismo revela no capítulo 12 do livro Missionários da Luz que os candidatos a reencarnar para evoluir podem escolher o gênero de provação. Isso também está dito no Ação e Reação, capítulo 18. Todos os espíritos têm esse direito? Nem todos. Aqueles que possuem grandes créditos morais dispõem desse direito. A maioria, por força dos débitos contraídos e consoante os ditames da própria consciência, não alcança semelhante prerrogativa, cabendo-lhe aceitar, sem discutir, amargas provas na infância, na mocidade ou na velhice, através de acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves. Nesses casos, qual o papel da lei da hereditariedade fisiológica? Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da crosta e merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações na matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. E os pais que recebem um filho deficiente físico ou mental? A dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que nos controlam a vida? As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acompliciaram com elas, ou seja, ninguém está perdido, né? Em delitos lamentáveis, no pretérito distante ou recente, ou ainda aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o carinho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Mais algumas conexões. Criança, sexo masculino, renascida com fenda na abóbada palatina, dentro da classificação de lábio leporino. Suicídio em vida passada através de substância corrosiva por frustração na vida afetiva. M, jovem acometido desde os 14 anos por convulsões epiléticas com certa intensidade. A causa: exercício de enorme poder em pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos de autoridade, arregimentando massa compacta de inimigos que arremeteram contra ele após a morte, invocando a justiça comum, retendo-o longo tempo nas regiões inferiores, saciando velhos propósitos de vingança, seviciando-lhe a organização perispiritual por mais suplicasse pela libertação. Reencarnado, determinado a reequilibrar-se, a simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais, mergulhando nas contorções típicas do processo de desequilíbrio derivado de desarranjos perispirituais,
remanescentes da exposição prolongada à dominação das antigas vítimas quando no plano espiritual. Jovem, 13 anos, diagnosticado como portador de idiotia, caracterizada pela nulidade das faculdades intelectuais, alimentado com dificuldade pelos pais que não reconhecia, apresentando um desenvolvimento físico reduzido. Encarnação 200 anos antes, em que fez da devassidão seu estilo de vida, gerando desarmonias de toda ordem à sua essência espiritual, impondo-lhe as restrições observadas na existência presente de curta duração, para que alcance o equilíbrio de que se distanciou. Afirmou ver e sentir de forma lúcida o que se passa ao seu redor, apesar dos impedimentos de se comunicar pelo corpo limitado, a que se acha preso como uma ave por uma pata. Aí é um detalhe interessante, porque na realidade aconteceu aquilo que o Ernesto Bozano vai descrever no livro Comunicação Mediúnica entre Vivos. Ele foi evocado numa reunião espírita e se manifestou, porque na condição em que ele estava, nós estamos vendo que era impossível de fazer isso, que o corpo não permitia. Mas como espírito ele deu essas outras informações. Homem, 13 anos, faculdades intelectuais também nulas, a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo se alimentar. Total ausência de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. O que causou isso? As ações de um jovem libertino no reinado de Henrique III, rei da França, desde 1574. Criança, sexo masculino, entre 12 e 13 anos, vivendo uma cidade do Triângulo Mineiro. Mudo e completamente inibido na vida mental, apenas chora e emite sons ininteligíveis. Ações praticadas em existência anterior, em que, através da cultura, espalhava ateísmo e violência, usando a palavra falada e escrita, na última década do século XVIII, suscitando rebeldia e delinquência. Muitos crimes surgiram dos princípios que pregava. Desencarnado, no além, sofre a culpa de que não conseguia se afastar, rogando socorro aos céus, nos grilhões que a carregava, iniciando seu reerguimento na vida de restrições que desfruta presentemente, o que é explicado por aquela questão lá atrás, né? Criança, sexo masculino, nasceu cega, surda, muda, não possuindo células gustativas na boca e nas papilas da língua, razão pela qual era alimentada com a introdução de papas diretamente na garganta. Viveu até os 12 anos, esse foi um sobrinho do Chico Xavier. Encarnação anterior na França, na personalidade de Antoine Forquier-Tinville, revolucionário e juiz durante o conturbado final do século XVIII. Consta que em pleno tribunal revolucionário no período de terror, quando não havia vítimas para serem levadas à guilhotina, ele enviava algum desconhecido ou um dos seus inimigos para que a máquina da guilhotina não parasse. Sabe-se que o comando da manutenção do corpo físico emana do espírito via perispírito ou corpo espiritual, cujos centros de força estão acoplados no sistema endócrino do corpo físico. Como pode um débil mental comandar a renovação celular do seu corpo físico? Diz André Luiz: não será lícito esquecer que, mesmo conturbada, a consciência que está lá no espírito está presente nos débeis mentais ou os doentes nervosos de toda espécie, presidindo, ainda que de modo impreciso e imperfeito, o automatismo dos processos orgânicos, portanto fisiológicos. Mas o instrumento de manifestação da consciência no corpo físico é o cérebro. Como ele trabalha no comando das atividades fisiológicas? Nos lobos frontais, recebemos os estímulos do futuro. No córtex, abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Geralmente, o indivíduo preso a provas expressas em limitações físico-mentais é bombardeado por energias destrutivas do ódio na região dos serviços do presente, portanto, no córtex. Isto é, em suas capacidades de crescimento, realização, trabalho nos dias que correm. Tal situação derivante da culpa
compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, o sistema nervoso, onde o seu comportamento é inferior, ralando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Tomemos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelam estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteia indefiníveis perturbações. Os raios destrutivos alcançam a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação cronifica-se pela repetição desta ocorrência milhares de vezes ao longo dos anos. Fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, observa-se um padrão de comportamento efetivamente subhumano. Volta a viver nos estados primários, dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. O choque elétrico ou a hipoglicemia, que são tratamentos às vezes usados, provocada pela invasão da insulina, constituem apelos vivos aos centros do organismo perispiritual, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a horrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada, certamente pelo pânico causado. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Vamos em frente. O rismo refletem sempre desequilíbrios na consciência. Estamos perante o eclipse total da mente física, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário. A nossa mente é uma realidade. É repositório de forças vivas, qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária. Nos casos típicos de mongolismo, acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teríamos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas, quer dizer, a genética não teve participação. Impossível é desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta onde nós estamos terá sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Daí não podemos excluir da patologia da alma um envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados que atentos se dedicam às investigações da forma microscópica, do reajustamento das formas dos quadros dos efeitos, analisando, todavia, o domínio das causas, quer dizer, a causa está em nós. O deficiente físico-mental, como o cretino, por exemplo, são seres punidos na Terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Sua alma está aprisionada num corpo cujos órgãos impotentes não podem exprimir seu pensamento. Como podem estar evoluindo? Diz aí uma mensagem lá da Revista Espírita de outubro de 1861. Esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrestres, muitas vezes escolhidas pelos espíritos arrependidos que querem resgatar suas faltas. Tal prova não é estéril, porque o espírito não fica estacionário na sua prisão de carne. Os olhos debetados veem, o cérebro deprimido compreende, mas nada pode ser traduzido nem pela palavra, nem pelo olhar, e salvo o movimento, estão moralmente no estado dos letárgicos e dos catalépticos, que veem e ouvem o que se passa ao seu redor, sem poder exprimi-lo. Quando em sonho nós não temos esses terríveis pesadelos nos quais queremos fugir de um perigo, quando gritamos para pedir socorro, enquanto a língua fica presa à abóbada palatina e os pés ao solo, experimentamos por alguns instantes o que o cretino experimenta sempre: paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Quanto aos cretinos, a vida contemplativa isolada das suas almas, sem as distrações do corpo, também pode ser tão agitada quanto as existências mais complicadas pelos acontecimentos.
Alguns se revoltam intimamente, né, contra seu suplício voluntário. Lamentam tê-lo escolhido e sentem um desejo furioso de voltar a outra vida, desejo que lhes faz esquecer a resignação na vida presente e o remorso da vida passada, que albergam na consciência, porquanto os cretinos e os loucos sabem mais que nós, e na sua incapacidade física ocultam-se uma força moral da qual não fazemos a menor ideia. Os atos de furor ou de imbecilidade a que seus corpos se entregam são julgados pelo ser interior, que sofre ou se envergonha. Assim, ridicularizá-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como às vezes se faz com eles, é aumentar-lhes o sofrimento, porque os faz sentir mais duramente sua fraqueza e sua abjeção. Se pudessem, acusariam de covardia os que agem assim, porque sabem que suas vítimas não podem se defender. O cretinismo não é uma lei de Deus, e a ciência pode fazê-lo desaparecer, porquanto é o resultado material da ignorância, da miséria e da imundícia. Sendo o progresso condição expressa da humanidade, as provas impostas se modificarão e seguirão a marcha dos séculos. Tornar-se-ão todas morais, e quando a Terra, ainda jovem, tiver realizado todas as fases da sua existência, tornar-se-á uma morada de felicidade como outros planetas mais adiantados. Mais algumas conexões. Homem, doente só, ostentando o braço direito bastante deformado pela presença de uns babados de carne mole, arroxeada, esquisita, mais parecendo um açoite enrolado, cheio de nós. E causou isso? Ações de vida anterior em que, na condição de capataz perverso com aquele braço direito, açoitou infinidade de escravos, muitos desencarnados pela sua impiedade, estampando no braço de hoje o que está no espírito, um eco dos açoites irados que deu, causando sofrimento indescritível em suas vítimas. Os babados acabarão endurecendo, transformando-se num câncer que lhe imporá sofrimentos que, como medicamentos, possibilitarão o início do pagamento de suas grandes faltas. Há pouco tempo, assistindo a uma palestra do Andrei Moreira, doutor Andrei Moreira, né, psiquiatra, ele diz que a doença é o remédio. Achei muito interessante essa... A gente pensa que a doença é uma tragédia, mas não, ela é o remédio, porque nós estamos tratando o espírito. Criança, efeito, sexo feminino, nascida dentro do triste quadro dos fenômenos teratológicos, tendo um corpo a sustentar duas cabeças. Recusa de uma mulher em assumir a gravidez em existência passada, recorrendo ao aborto que a levou à desencarnação imediata, colocando-a frente a frente com a vítima com a qual se achava emanada por cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-os por muito tempo no clima da recriminação mútua por anos e anos sombrios e inquietantes para os dois, unidos por uma seara de ódio, cujo abrandamento só seria possível pela bênção da reencarnação que se deu nas circunstâncias criadas ou citadas. A permanência nos níveis mais baixos da evolução espiritual, ou seja, nutrindo-se de sensações e práticas instintivas, pode ser as causas de limitações físico-mentais como as aqui tratadas, especialmente os que situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade, não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocupando em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontra-os na esfera das impressões delituosas e escuras, e como é da lei que cada alma receba na vida de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como uma coruja que foge à luz. E aí que a gente entende como é que funciona esse negócio de determinados ambientes, onde a sensualidade, o sexo, o erotismo, né, carnaval, é muitas vezes um antro de
conjugação de esforços entre diferentes dimensões, onde os viciados, desencarnados, se apropriam das energias e das, muitas vezes, ações dos encarnados vampirizadores. Chegará o dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice. Há 1000 processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamam-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, prisão. Quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora e dolorosas reencarnações, que significam tremenda luta expiatória. Aí nós lembramos das informações sobre as inversões sexuais, por exemplo. Para as almas necrosadas no vício, como por exemplo o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, a legião de nascença, entre outros recursos. Angustiosos, embora mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço, em plena fase infantil, e na maioria das vezes semelhantes a processos de cura que prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados em devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho, se voltassem à regularidade através da renovação mental com alicerces no bem, ganhariam tempo, recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização dos verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, preciso é despender esforço heróico em nós mesmos. Vamos em frente. O processo de evolução, como se percebe do exposto neste trabalho, será sempre muito lento, diz Kardec em maio de 1866. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com o abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente das suas imperfeições, razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos, mas, à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara, porque ver a Deus vai ser difícil. Não veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe, respondam a uma dada pergunta: não é que Deus não lhes apareça, ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isso ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem. Recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos, que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos.